Então, muito boa tarde a todos que estão a assistir a esta transmissão em live streaming, fruto das novas exigências da pandemia. Em nome do Sr. Ministro e do excelentíssimo Sr. também Dr. Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Fundação AEP, damos por aberta esta sessão da apresentação do projeto Desafio 2030, Transferência de Conhecimento e Tecnologia, uma iniciativa que é promovida pela Fundação AEP. O Desafio 2030, apoiado pelo Programa Operacional Temático Competitividade e Internacionalização, aposta no desenvolvimento da competitividade do tecido empresarial português e pretende estimular o diálogo e a colaboração entre instituições do ensino superior e as PME, no sentido de produzir externalidades positivas ao nível do conhecimento, da inovação e da capacidade de adaptação aos desafios colocados pela indústria 4.0. São objetivos centrais deste projeto contrariar a persistência dos baixos níveis de produtividade nas PME através da transferência de conhecimento e o aumento da capacidade de inovação. Será possível, deste modo, aumentar a qualificação e as competências dos recursos humanos das empresas nacionais. Os objetivos do Desafio 2030 serão alcançados pela promoção da partilha de conhecimento científico e tecnológico entre as instituições do ensino superior e as empresas, assim como pela difusão de boas práticas e de casos de sucesso na partilha de conhecimento científico e tecnológico na sociedade portuguesa. O Desafio 2030 vai ser desenvolvido ao longo dos próximos 2 anos, terminando a 31 de agosto de 2022 e abrangendo as regiões de Norte, Centro e Alentejo. A Fundação AEP conta ainda para este projeto com o apoio de um parceiro estratégico, o Banco Empresas Montepio, o qual permitirá alargar o âmbito da iniciativa, promover sinergias e a complementaridade com as áreas e eixos tradicionais da Fundação AEP. Estão connosco nesta sessão de apresentação do projeto Desafio 2030 o excelentíssimo Sr. Professor Manuel Leitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o excelentíssimo Sr. Dr. Carlos Tavares, Presidente do Conselho de Administração do Banco Empresas Montepio e o excelentíssimo Sr. Dr. António Portela, CEO da empresa Bial. Passaria agora a palavra ao Presidente da Fundação AEP, Dr. Luís Miguel Ribeiro, que é igualmente Presidente da Associação Empresarial de Portugal, Vice-Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Diretor-Geral Executivo do Instituto Empresarial do Tâmega, empresário e administrador de empresas. Foi fundador e Presidente do Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa e presidiu a Associação Empresarial de Amarante. É ainda membro da Comissão Executiva do Conselho Regional do Norte da CCDRN desde 2018. Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professor Manuel Leitor, é um gosto enorme recebê-lo na Fundação AEP, contar com a sua presença. Ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do Banco de Empresas Montepio, Dr. Carlos Tavares, um agradecimento não só pela sua presença, mas pelo apoio também a este projeto e por aquilo que foram os contributos desde o início, do momento em que pensámos este Desafio 2030. Ao Dr. António Portela, caro colega do Conselho Geral da AEP, ilustre empresário e CEO do Grupo Bial, é de facto um gosto enorme tê-lo aqui, porque se há bom exemplo que nós pudéssemos trazer para iniciar aquilo que é o que nós queremos com este projeto mostrar e demonstrar que é uma boa prática daquilo que é trazer o conhecimento para dentro das empresas e com isso produzir valor e evoluir e acrescentar esse conhecimento àquilo que é o know-how existente na empresa e posicionar a empresa num patamar, como é o caso da Bial, num patamar não só nacional mas internacional, é de facto para nós um gosto enorme ter aqui o António Portela. Também gostaria de fazer uma referência inicial, dizendo que este projeto conta com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, o que para nós também muito nos honra contarmos com este alto patrocínio do Sr. Presidente da República para o projeto, que será certamente um sinal daquilo que nós queremos que este projeto represente, de facto, de seriedade, de credibilidade e de contributo para, de facto, um tema que tanto falamos
e há tanto tempo temos vindo a falar nele, que é a partilha do conhecimento produzido nas nossas universidades, no nosso sistema científico tecnológico, com as empresas, aquelas que de facto podem acrescentar valor a esse conhecimento produzido. É de facto importante que, de uma vez por todas, nós tenhamos um trabalho, uma reflexão que nos mostre e que nos faça pensar que caminhos, por onde é que nós queremos ir, para que de facto este conhecimento possa chegar às empresas, como eu disse, possa acrescentar valor, mas possa acima de tudo trazer inovação para dentro das empresas. Há bocadinho, na conversa com o Dr. Carlos Tavares, ele dizia-me que já quando era Ministro da Economia este assunto se falava e que ao fim de 15 anos continuámos a falar neste assunto. E de facto é isto que nos move, foi isto que nos moveu a desenhar e a construir este projeto, este Desafio 2030, mas sobretudo que este projeto não seja mais um relatório, não seja mais um documento, não seja mais uma reflexão, para que depois tudo fique igual. E por isso, a ambição que nós temos com este projeto é que, de facto, vir a contribuir para que se partilhe este conhecimento e para que este conhecimento acrescente valor, para que este conhecimento produza valor acrescentado àquilo que é a atividade das empresas. E por isso gostaria muito de deixar aqui este desafio a todos nós. A Fundação já o assumiu e vai certamente trabalhar para isso, mas a todos aqueles que possam contribuir para que esta reflexão não seja mais uma reflexão, mas seja um documento, um ponto de partida para um caminho que todos nós ambicionamos e que tem demorado demasiado tempo a arrancar, que venha a ser uma realidade. E por isso, como palavras iniciais e de abertura, termino dizendo que é mais uma vez um gosto enorme ter aqui este painel connosco e que a Fundação AEP tudo fará para que este contributo, de facto, seja um contributo efetivo. Muito obrigado e bom trabalho para vocês. Obrigado. Convidava agora a utilizar a palavra o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Heitor, que é professor catedrático no Instituto Superior Técnico de Lisboa, doutorado pelo Imperial College de Londres em Engenharia Mecânica, é atualmente Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no Governo de Portugal desde novembro de 2015. Entre 93 e 98 foi presidente adjunto do Instituto Superior Técnico, onde fundou, em 1998, o Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento INMAIS, considerado em 2005 como um dos melhores 50 centros de investigação e gestão de tecnologia do mundo. Muito obrigado pela apresentação e pelo convite da AEP. Como já foi dito, esta é uma temática que não é nova, mas é sempre atual. E falar de transferência de conhecimento e tecnologia, sobretudo aqui no Porto e na presença do António Portela, não podia deixar de referir Maria de Sousa. Se hoje, quando fazemos análises ao sangue, se há lá uma palavra chama-se linfócitos, que hoje passou a ser uma rotina, tem a ver com o trabalho pioneiro da Maria de Sousa e da toxicidade do ferro e a sua consequência na imunologia. Mas, estando no Porto, os exemplos são múltiplos. Hoje, Portugal tem, nos últimos 3 anos consecutivos, o recorde do mundo do número de dias consecutivamente alimentados por energias renováveis. Isso deve-se ao conhecimento gerado, sobretudo no Inesctec, em associação com as empresas de produção e de distribuição de energia, que permitiu não apenas colocar em Portugal parques eólicos devidamente integrados com a energia hidroelétrica, mas, sobretudo, desenvolver conceitos de redes sustentáveis e chamadas inteligentes de energia que nos possibilitam maximizar a interação entre a integração, sobretudo de energia eólica e energia hidroelétrica, na rede elétrica. E, por alguma razão, é um conhecimento particularmente ativo em Portugal. Mas também aqui no Porto temos os melhores e mais conhecidos cientistas a nível do mundo na área da patologia do cancro, com impacto claramente naquilo que são hoje as terapias e o combate ao cancro e também, particularmente associados, o que são hoje os desafios europeus naquilo que se chama a missão do cancro, de até 2030 a Europa conseguir ter que apenas 3 em cada 4 doentes do cancro
ou que 3 em cada 4 doentes de cancro tenham uma perspectiva de vida longa. Também aqui no Norte tem sido particularmente importante todo o processo de transferência do conhecimento na área da manufatura, e é aqui que se instala uma das principais redes de manufatura, sobretudo com aplicações no calçado e na indústria têxtil. O que era o valor de um par de sapatos há 20 anos atrás e do que é hoje, face aos mercados onde se insere e também ao valor acrescentado do calçado. Mas o que foi, por exemplo, há 20 anos atrás e ao longo dos últimos 15 anos, a adoção da robótica industrial também na manufatura, incluindo, por exemplo, a adoção do corte por jato de água na indústria do calçado. Tudo isto são ideias que ou basearam-se em desafios da indústria ou em ideias académicas e que transferiram e que acabaram por ser não apenas transferidas, mas resultado em produtos e sistemas de maior valor acrescentado. Por exemplo, é também aqui no Norte e em Matosinhos, onde o Centro de Engenharia, o CEIA, onde hoje se desenvolve, porventura, a aplicação considerada modelo pelas Nações Unidas para a mobilidade sustentável, a chamada UER, onde, obviamente, se pode começar já hoje a usar créditos de utilização de carbono. Mas também, não há muito tempo, e nos últimos meses, os portugueses entraram, e Portugal entrou num clube de 9 países hoje europeus que têm uma plataforma de digital de alerta ao Covid. Esse trabalho foi feito, mais uma vez, no INESCTEC aqui no Porto, não é por acaso, porque foi no INESCTEC onde, durante os últimos 20 anos, se desenvolveram competências científicas particularmente apuradas e aprofundadas na área da cibersegurança, e foi aí que se desenvolveu durante 20 anos, juntamente numa rede europeia, as bases para a partilha de dados em ambientes de extrema privacidade, que hoje possibilitou os países que tinham centros de investigação associados a esse projeto desenvolverem e aplicarem esta aplicação, que hoje é interoperável no contexto europeu. Também é aqui no Norte, em Braga, no Instituto de Nanotecnologias, que está hoje em curso uma das mais importantes redes europeias para a utilização de células de lítio no desenvolvimento daquilo que serão as futuras baterias de lítio, que é para a indústria automóvel, que é para a indústria aeronáutica. Portanto, todos estes projetos e ideias resultam, como disse, ou de desafios lançados pela indústria ou identificados por parceiros industriais e resolvidos em parte ou em colaboração entre cientistas, investigadores, académicos e a atividade empresarial. E por isso, falar sobre transferência do conhecimento para o futuro passa muito por reconhecer este trajeto, e eu, se me permitem, identificava, pensei que o projeto é para identificar desafios, mas identificava já 4 grandes desafios que os últimos 20 ou 30 anos nos mostram. O primeiro é as pessoas. Não há transferência de conhecimento ou de tecnologia sem pessoas, são as pessoas que o transferem. E o primeiro elemento neste processo são, efetivamente, as pessoas. A formação de capital humano é o principal elemento de transferência de conhecimento, nomeadamente para as empresas. É através da empregabilidade e dos bons empregos de homens e mulheres que trabalham e que são devidamente formados que se transfere o conhecimento. Ora, aí temos que perceber, Portugal desde o ano passado atinge pela primeira vez metade dos jovens com 20 anos a participarem no ensino superior. Temos ainda na esfera 30-34 anos apenas cerca de 36% dos cidadãos residentes em Portugal com um diploma do ensino superior, mas quando nos comparamos, há 20 anos atrás, tínhamos apenas 30% dos jovens com 20 anos a participar no ensino superior e 20% daqueles que tinham 30 e 34 anos com um grau. Portanto, o percurso é importante, o desafio para o futuro é particularmente interessante, tanto mais que
Estamos, ao mesmo tempo, num processo único de pressão demográfica. Hoje temos cerca de 110 mil jovens com 18 anos a residir em Portugal, mas em 2030 teremos apenas 85 mil jovens com 18 anos a residir em Portugal. E, por isso, os próximos anos são anos decisivos de alargar a penetração do ensino superior e, por isso, pusemos uma meta para chegar a 2030 com pelo menos 60% dos jovens com 20 anos a participarem ativamente no ensino superior e 50% daqueles entre 30 e 34 anos já com um grau superior. O segundo desafio são as instituições. As pessoas são importantes, mas as instituições que dão a capacidade não apenas de produzir conhecimento, porque não há transferência de conhecimento sem esse conhecimento, mas também, e vimos isso ao longo dos anos, a necessidade de diversificar o quadro institucional, onde, por exemplo, sabemos que as grandes empresas, como a Bial que temos aqui, são bem importantes na adoção e na valorização do conhecimento, mas os agentes para chegar hoje às grandes empresas passam por um ecossistema complexo, onde as pequenas empresas são particularmente importantes e, por exemplo, a Comissão Europeia, ainda em junho passado, classificou Portugal como um país altamente inovador, em associação com a capacidade das pequenas empresas e das startups portuguesas colocarem produtos e sistemas inovadores no mercado. E nesta gama diversificada entre os centros de produção de conhecimento e os centros de valorização desse conhecimento, sobretudo das empresas, temos um leque diversificado de instituições, os centros de interface tecnológica, e por isso criámos nos últimos anos, e hoje são uma realidade efetiva, os chamados laboratórios colaborativos para diversificar e densificar este território. E, portanto, o quadro institucional é também crítico neste processo e todos os exemplos que eu aqui dei têm sempre por detrás uma grande instituição ou um leque de instituições diversificadas em associação com este quadro. O terceiro desafio, como não podia deixar de ser, para além das pessoas e das instituições, é dos incentivos. Sabemos que tudo o que envolve conhecimento requer os incentivos adequados. Portugal, há 30 anos atrás, investia 0,4% da riqueza gerada no PIB. Hoje, nos últimos dados oficiais para 2019, investe 1,4%. As estimativas para 2020 é 1,6% do PIB. O envolvimento e o crescimento é particularmente saliente, mas temos que perceber que não chega. E por isso pusemos metas para 2030, de no contexto das metas europeias, atingir 3% do PIB investido em investigação e desenvolvimento, sendo 1/3 privado, 2/3, 1/3 público, 2/3 privado. Isto é um desafio enorme para Portugal e para os portugueses e para os europeus, porque a Europa nos últimos 20 anos estagnou o investimento em investigação, não cresce desde essencialmente 1999 em toda a zona europeia e na última comunicação de 30 de setembro da Comissão Europeia, o facto de a Europa vir salientar a necessidade de crescermos na próxima década, por exemplo, no caso português, implica duplicar a despesa pública em investigação e desenvolvimento e multiplicar por quase 4 vezes a despesa privada, o que só é possível com a formação e a produção de sistemas e de produtos de maior valor acrescentado que produzam a riqueza necessária para isso. O quarto e último desafio é percebermos que a transferência de conhecimento é altamente não linear, é complexa e, portanto, tem escalas próprias, quer de tempo, quer de espaço. Demora tempo e, por isso, se avançarmos muito nos últimos 20 anos, temos que perceber os desafios do tempo para o futuro e as escalas deste tempo requerem instituições, locais, pessoas, sistemas, ecossistemas onde as pessoas vivem e, por isso, a densificação do território em associação com esta capacidade de produzir sistemas e produtos de maior valor acrescentado, que todos eles têm formas que dignificam e valorizam aquilo que é o processo de transferência de conhecimento. Mas, por tudo isto, acho que este projeto que a AEP agora lança em boa hora é não apenas um reflexo sobre aquilo que se fez, mas certamente os desafios com que nos encontramos para o futuro, porque estamos numa fase particularmente importante, não apenas da crise pandémica que atravessamos, mas da recuperação económica de Portugal no contexto europeu, e esta é uma época também onde vão ser lançados os novos quadros de financiamento plurianual
na Europa, o novo programa Horizonte Europa, que será lançado durante a presidência portuguesa no primeiro semestre de 2021 e, portanto, é uma época de novas ideias, de novos projetos e de novos incentivos para, certamente, desenvolver mais conhecimento e transferir mais e melhor conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora passar a uma apresentação sobre o projeto Desafio 2030, a transferência de conhecimento e tecnologia. Será feita pelo Dr. Paulo Diniz, que é licenciado em Direito e mestrando em Gestão e Internacionalização de Empresas. Atualmente é o diretor executivo da Fundação AEP. Foi também diretor-geral do Conselho Empresarial do Tâmega Sousa, diretor executivo da Profi Sousa, Associação de Ensino Profissional de Val de Sousa, diretor do Departamento de Formação Profissional da Associação Empresarial de Passos de Ferreira, diretor executivo da Tecval, Centro de Incubação de Empresas de Novas Tecnologias de Val de Sousa. É igualmente membro do Cluster Formação para a Inovação Tecnológica e Empresarial da Rede de Centros de Recursos em Conhecimento e que se junta a nós de forma remota. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui. Espero estar a chegar em condições. Fisicamente não estou aí, mas compete-me a mim, cumprimentando-os, fazer uma apresentação sobre este projeto. Vou fazê-lo no quadro de um trabalho coletivo que tem envolvido este projeto, desde logo o Banco de Empresas Montepio, entre outros agentes, e, nesse sentido, é o nosso contributo para este grande desafio que se inscreve no nosso desígnio coletivo de melhorar a inovação e melhorar a transferência de tecnologia. Assim sendo, o projeto, o Desafio 2030, tem estes propósitos muito claros de afeiçoar os mecanismos de colaboração entre as instituições de ensino superior e as empresas nacionais, fazendo com que estas se aproximem e permitam, colaborar e convergir para o aumento da competitividade nacional, o que, de facto, só se consegue hoje em dia ponderando, efetivamente, o que é inovação e o que é transferência de tecnologia. O promotor já é claro, já está percebido, é a Fundação AEP. A Fundação AEP traduz algum espírito voluntarista de promoção e animação social e económica dentro do universo AEP, atualmente a maior associação de base territorial portuguesa, e nesse sentido marca aqui uma clara intenção de contribuir para o aumento da competitividade através de um esforço sinérgico entre todos os stakeholders deste grande sistema que é da inovação. O diagnóstico que fizemos evidenciou várias realidades, desde logo que Portugal tem uma posição relativamente modesta no ranking da competitividade, e isso deve-se a vários fatores, são fatores complexos e devidamente analisados. Mas há uma invariável em tudo isto, é que a inovação não se traduz num contexto onde seria o seu espaço natural para vivificar, que seria na colaboração entre as universidades e as empresas. Pese embora algum aumento da produtividade científica nos anos mais recentes, é certo, mas esta convergência, este ânimo coletivo que existe entre a universidade e a empresa ainda não se traduz efetivamente em indicadores relevantes do ponto de vista económico. É algo que naturalmente nos preocupa e que se deve em grande parte a um desfazamento entre a academia e as empresas. Os valores de colaboração dos profissionais das universidades com as empresas são modestos e isso é de facto uma preocupação que está subjacente a este projeto. Nesse sentido, resumimos em 3 linhas base quais são as falhas de mercado que estão subjacentes a esta nossa intenção de contribuir para este esforço de convergência, a universidade e a empresa. Desde logo, uma fraca colaboração entre a instituição de ensino superior e as PMEs, particularmente neste texto das PMEs, uma baixa performance dos resultados de inovação das PME e baixos níveis de produtividade das PME. Isso é, de facto, um sinal claro de que há que contribuir para inverter este cenário, e isso vai se traduzir no nosso caso através de uma ação coletiva, de base voluntarista, mas com vários agentes interessados e empenhados em ultrapassar esta situação de base. Assim sendo, a nossa preocupação central é a inovação,
há que dizê-lo, é vital para aumentar a competitividade das economias num mundo moderno, num mundo em que o paradigma digital é presente em todos os processos, inclusive das empresas, e também a transferência de tecnologia, uma verdadeira estratégia de crescimento económico que é vital no quadro moderno, onde a inovação e o conhecimento convivem diariamente. Assim sendo, definimos para este projeto 2 objetivos centrais. Em primeiro lugar, aumentar a produtividade e a competitividade das PMEs nacionais. É este o propósito básico. Há aqui uma intenção clara que verte no sentido económico, aumentar a produtividade e a competitividade. Simultaneamente, e é uma condição uma da outra, fomentar o apoio à transferência e à partilha de conhecimento tecnológico entre as instituições de ensino superior e as PMEs. Vamos fazê-lo através de processos colaborativos, através de instrumentos claros de auxílio, de suporte a este processo, e isso é feito em várias dimensões, há que dizê-lo. Em concreto, objetivos operacionais, vamos, e desde já, o projeto já está em marcha, realizar um diagnóstico detalhado onde consigamos detectar boas práticas internacionais e transferi-las de acordo com a respectiva adequação necessária para aumentar a inovação no quadro das empresas portuguesas. Este diagnóstico vai ser feito desde já, é fundamental criar um conjunto de uma base de conhecimento que nos permita trabalhar mais adiante noutros instrumentos que vamos trabalhar. Desde logo um referencial que permita aproximar as PMEs e as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, com um processo de inovação aberta e que permita às empresas efetivamente apropriar-se deste tipo de referenciais, no sentido de a traduzir em práticas instrumentais do seu processo diário, no sentido de trazer a inovação para a prática diária das nossas empresas. Este referencial requer uma mediação com as nossas empresas, vamos aproximar as empresas, é vital que isso aconteça, ou seja, que haja alguma descomplexificação deste processo de criação de conhecimento e inovação, e vamos fazê-lo com as empresas, necessariamente, com várias empresas. Com este referencial, vamos, como digo, trabalhar as empresas, tornar este referencial vivo junto das PMEs, lançando um projeto piloto junto de uma amostra que será relevante, seguramente, de 10 PMEs, para adequar este referencial, torná-lo dinâmico, vivo, para que, efetivamente, ele seja implementado, porque esse é o propósito definitivo. Assim sendo, vamos testar em loco, vamos apoiar as PMEs para descodificar este referencial e traduzi-lo em objetivos práticos percebidos pelas empresas e que integrem nas suas práticas de gestão. A disseminação é uma preocupação, este é um projeto de âmbito nacional, nós vamos abranger todas as áreas de convergência nacionais, nesse sentido, a aproximação será, tanto quanto possível, presencial. Esperamos ter condições no próximo ano para a concretizar, no sentido de despertar a necessidade das PMEs se aproximarem dos novos indicadores para processos colaborativos com as instituições de ensino superior, e isso vai ser feito nos 2 anos que temos de projeto. As atividades são várias, desde logo, e para começar, algo que desde já estamos a preparar, um estudo sobre as boas práticas internacionais. É benchmarking que vamos fazer para ver quais são os melhores referenciais de transferência de conhecimento e tecnologia para trazer para a nossa realidade, adequando, nivelando a nossa realidade. Nós temos alguns particulares, somos um país pequeno, uma economia vulnerável e de facto, a inovação é um imperativo até para nos posicionar competitivamente num quadro de concorrência global. E isso vai ser feito percebendo onde existem as melhores práticas, as melhores referências para transplantar dentro do que seja razoável e inteligente. Com este estudo, e agora não estou a conseguir. Não estou a conseguir
Peço desculpa. Não estou a conseguir. Não estou a conseguir passar este diapositivo. Peço desculpa. Agora sim, de novo. Vamos então, após este estudo, realizar um estudo de performance competitiva e de inovação das empresas face ao contexto internacional. É relevante que o façamos, de novo, no sentido de aperfeiçoar práticas como a aprendizagem global. Elaborar um catálogo nacional das principais entidades que integram o sistema científico e tecnológico nacional e implementar o referencial em 10 empresas que servirão de laboratório para aperfeiçoar esse referencial. Vamos também concretizar focus group no sentido de proporcionar uma verdadeira mediação com a realidade empresarial e os operadores das instituições de ensino superior, e isso vai ser feito no quadro de colaborações regionais, há que dizê-lo. Vamos tentar estender toda a nossa intervenção ao território nacional e fazendo participar dele quer as instituições de ensino superior, quer as empresas. Finalmente, vamos disseminar um referencial de inovação para as PMEs, vai ser colocado em plataforma de acesso público. Esse é um dos propósitos essenciais que marcam este projeto, é uma oferta coletiva, voluntarista da Fundação para todas as PMEs nacionais, e essa plataforma vai permitir-nos apresentar, enfim, toda a produção vai ser desencadeada com este projeto e torná-lo transparente, claro, facilmente percepcionável pelas PMEs, e isso vai ser, de facto, uma marca do projeto, porque se há evidência que o diagnóstico mostrou, é um relativo alinhamento das empresas destes processos de colaboração com instituições de ensino superior. Nós temos, de facto, levar de uma forma instrumental, prática, a academia às empresas e fazer com que elas percepcionem que esta colaboração traduz em inovação e a inovação traduz em valor. Tudo isto vai ficar a partir de janeiro de 2021, sendo certo que já está disponível online, no portal digital do projeto em www.desafio-2030.pt. É um propósito que a Fundação inscreveu desde o início. Vamos colaborar com todos e a porta de entrada para este projeto será este portal digital. Já é só, muito obrigado e até já. Ficamos a conhecer um pouco melhor o projeto, o Desafio 2030, e agora também gostaríamos de ficar a conhecer melhor as razões para que o parceiro estratégico da Fundação EIP, o Banco Empresas Montepio, também estar associado ao Desafio 2030. E para isso convidava a utilizar a palavra o Dr. Carlos Tavares, que é licenciado em Economia para a Faculdade de Economia da Universidade do Porto. É também desde 2018 presidente do Conselho de Administração do Banco Montepio. É ainda vice-presidente da European Securities and Markets Authority e membro do Conselho de Curadores da Universidade do Porto. Também ocupou o cargo de Ministro da Economia e foi presidente até 2016 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Convidava então a utilizar a palavra o Dr. Carlos Tavares. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação Empresarial Portuguesa. Como o Dr. Luís Miguel Ribeiro há pouco dizia, há muitos anos que se discute a questão da inovação e há muitos anos que se discute também a questão da produtividade no nosso país. A questão da produtividade, ou até como alguns classificam, do enigma da produtividade, porque de facto há muito tempo que Portugal apresenta um gap de produtividade
muito significativo relativamente aos nossos principais parceiros e concorrentes, e há muito tempo também que esse gap teima em não se reduzir, que teima em ser demasiadamente elevado para aquilo que é a necessidade de competitividade de uma economia, de uma pequena economia aberta como a portuguesa. E competitividade, produtividade e inovação andam de mãos dadas, são, digamos, faces da mesma moeda, de maneira que, de tal modo que um país que não tenha a capacidade de inovar, de produzir novas ideias, não necessariamente até de produzir ideias científicas, mas de produzir inovação, às vezes com pequenas coisas, com novos produtos, com novas formas de produzir. Um país que não tem essa capacidade, de facto, e uma economia que não tem essa capacidade, está condenada a crescimentos lentos, à estagnação e, naturalmente, a níveis de emprego menores do que aqueles que poderá ter uma economia dinâmica desse ponto de vista da inovação e da competitividade. Eu, de facto, quando ocupei o cargo de Ministro da Economia, foi um dos temas a que o Governo que fiz parte deu particular importância. E, na altura, num livrinho que eu escrevi depois de sair do Governo, chamado Políticas Microeconómicas por Portugal, eu fiz alguma reflexão sobre este tema e a situação na altura podia ser retratada, não necessariamente de forma exaustiva, mas em grande parte por um relatório do World Economic Forum sobre a competitividade, onde nós víamos Portugal numa situação que eu tenho que considerar relativamente decepcionante. Era classificado como uma economia non-core innovator, fundamentalmente dependente do licenciamento da tecnologia estrangeira e do investimento direto estrangeiro para a sua difusão. E se fôssemos ver as principais desvantagens competitivas que o relatório apontava em termos de classificação ou de ranking de Portugal, nós víamos Portugal particularmente mal classificado em temas como a inovação das empresas, a absorção de tecnologia pelas empresas, a sofisticação tecnológica, as despesas de investigação e desenvolvimento das empresas, a colaboração entre a indústria e universidades e o número de patentes, que é um problema também relativamente antigo. Reconhecendo a importância destes temas, na altura criou-se um programa, ou criaram-se alguns programas de incentivo, tentando ir, como dizia o Sr. Ministro há pouco, na direção da criação dos incentivos corretos para este efeito, e dois dos programas que na altura foram criados era o chamado IDEA e o NEST. O IDEA que abordavam dois temas essenciais. O IDEA que procurava financiar, ou que se dispunha a financiar consórcios, ou apoiar consórcios entre empresas e entidades de investigação para a investigação empresarial aplicada, em que se procurou, desta forma, alinhar os interesses das empresas e dos docentes e dos investigadores. Por sua vez, o NEST apareceu como forma de incentivar o aparecimento de novas empresas de suporte tecnológico com uma forte intervenção do capital de risco. Infelizmente, como cada governo gosta de ter os seus próprios programas, esses programas a seguir foram substituídos por outros, cuja validade, obviamente, não me compete avaliar, mas retirando alguma estabilidade e, provavelmente, consistência ao sistema de incentivos à investigação empresarial aplicada. 15 anos envolvidos, ou quase 16 anos envolvidos, sobre esta análise que na altura fiz, fui revisitar o relatório da competitividade do World Economic Forum, hoje já um pouco diferente e de alguns aspectos dificilmente comparável, e aquilo que destaquei dali do relatório de 2019, que é o último disponível, Portugal continua a ocupar uma posição modesta em termos de competitividade geral, é o 36º, sendo o 17º entre os países do espaço económico europeu, mas aparecemos particularmente mal pontuados e classificados em temas tão importantes como profissionalismo da gestão, produtividade e remuneração e efeito de distorção dos impostos e sobre a concorrência. No que diz respeito à investigação e desenvolvimento, recebemos também pontuações baixas,
abaixo dos 50%, nos pedidos de patentes por milhão de habitantes e nas despesas de investigação e desenvolvimento em percentagem do PIB ainda. Apesar dos progressos, como o Sr. Ministro referiu, os progressos foram feitos, mas continuamos, de facto, neste domínio bastante abaixo daquilo que é não só a média europeia, mas sobretudo os países mais inovadores e mais dinâmicos deste ponto de vista. Classificamos-nos mal também em matéria de cooperação interinstitucional. Com invenções internacionais, por exemplo, em que aparecemos num 38º lugar, ou no chamado, perdoem-se o anglicismo, Multi-Stakeholder Collaboration, portanto, a colaboração entre os diversos stakeholders. Já não é só a colaboração entre empresas e universidades, mas é entre todos os stakeholders. E, aliás, há agora a teoria que é conhecida das 4 hélices da inovação, em que mostra precisamente o envolvimento de todos os agentes de inovação nesta cooperação, nesta co-criação, se quiserem, envolvendo empresas, universidades, setor público, setor privado, sociedade civil, etc. Aliás, há trabalhos de grande qualidade da professora Sara Oliveira Monteiro sobre esta matéria, estabelecendo a aplicação desta teoria à dinâmica da produtividade no nosso país, com grande interesse e que eu recomendo. A corroborar estas conclusões, temos também o European Innovation Scoreboard, onde os indicadores que refletem a capacidade de transferência de conhecimento, como é o caso das patentes ou das publicações científicas em colaboração entre instituições públicas e privadas, estão ainda abaixo da média da União Europeia, embora, como também referiu o Sr. Ministro e eu próprio refiro, seja evidente uma evolução positiva relativamente a alguns anos atrás. E, finalmente, de acordo ainda com o Eco Innovation Index da Comissão Europeia, constata-se que os pontos fracos de Portugal, que ficam abaixo da média da União Europeia, são, primeiro, a disponibilidade de capital de risco privado, o investimento em investigação e desenvolvimento pelas empresas, o registro de patentes e as exportações de serviços intensivos em conhecimento. Portanto, tudo isto, este conjunto relativamente vasto de indicadores, penso que justificam por si só, inequivocamente, uma iniciativa como esta da AEP de lançar este desafio 2030 dirigido ao preenchimento das falhas que os indicadores que referi inequivocamente sugerem. Em particular, espera-se que esta cooperação interinstitucional possa, por uma vez, contribuir para um arranque definitivo dos indicadores e das práticas inovadoras das empresas que possam, de facto, contribuir para um aumento significativo da sua produtividade e da sua competitividade, que é a única forma, de facto, que as empresas têm de terem sucesso no futuro, após um período tão difícil como aquele que estamos a passar. Por isso, o tema da inovação terá de ser colocado no topo da agenda das empresas portuguesas da próxima década. Como tem de o ser a qualidade da gestão e do governo das sociedades, que também são uma forma de inovação, ao fim e ao cabo. O da cooperação empresarial e interinstitucional e o das políticas públicas amigas da concorrência e da produtividade. Porque para inovar não basta gastar mais em investigação e desenvolvimento. Isso será uma consequência de políticas e iniciativas empresariais e não um objetivo que por si só pouco representará. Mais do que o nível da despesa, importa a sua eficiência e a sua eficácia, ou seja, o seu impacto económico, o seu impacto social, o seu impacto ambiental também. Mas a inovação implica investimento, mesmo que intangível, e o investimento requer capital, certamente humano e físico, e também financeiro. E chego ao ponto de justificar, se é que isso era preciso, porque é que um banco de empresas se associa com todo o gosto a esta iniciativa da Associação Empresarial Portuguesa. No que refere ao capital financeiro, podemos observar
como referido, entre a banca e como referido num outro livro, perdoem-se as autocitações, em A Banca e a Economia Portuguesa, que escrevi em parceria com o professor Carlos Alves há uns anos atrás. Nos anos que mediaram entre 2000 e 2015, e tenho pena não ter dados atualizados sobre isto, a eficiência marginal do investimento foi inferior ao custo marginal desse mesmo investimento, levando à conclusão que ou investimos excessivamente ou investimos mal. A conclusão é mais para esta última, porque o estoque de capital per capita é apenas, ou era na altura, 55% da média da União Europeia. Mesmo corrigido pelos poderes de compra, pela paridade dos poderes de compra, ficava a 70%. E, portanto, a conclusão parece ser que, sobretudo, investimos mal durante esse período, criando-se assim uma elevada dívida que não se traduziu em maior eficiência económica. Além disso, há que notar que a composição do estoque de capital apresentava também a maior proporção de estruturas entre os países da União Europeia e, consequentemente, percentagens relativamente baixas em termos de quer bens de equipamento, quer bens intangíveis. O que, conjugado com o relativamente baixo estoque de capital, mostra a necessidade de um maior investimento neste último tipo de bens, incluindo, como disse, os chamados intangíveis. Para enfrentar os desafios que se colocam às empresas, estas precisam de tomar as suas decisões, mais do que nunca, numa lógica de médio prazo, com objetivos bem definidos. Isso requer uma estrutura financeira que lhes confira grande estabilidade, com níveis de capital adequados e instrumentos de financiamento condizentes com os ciclos de investimento e de produção subjacentes aos respectivos modelos de negócio. Neste quadro, se a banca terá certamente e naturalmente um papel relevante, a verdade é que as empresas, e sobretudo as pequenas e médias empresas, vão precisar mais do que simples bancos para o apoio ao seu desenvolvimento. Porque precisarão de quem as ajude a conceber estratégias de financiamento coerentes, a encontrar as fontes de capital necessárias e a utilizar eficientemente todos os instrumentos financeiros disponíveis. A época do crédito barato e abundante que vivemos terá naturalmente um fim. O horizonte das empresas que queiram ser vencedoras está muito para além desse tempo. O horizonte, mais do que nunca, haverá que resistir à tentação da dívida fácil e ter a consciência de que há vida para além do crédito bancário. É esta a filosofia do Banco de Empresas Montepio e é nesta lógica que nos associamos com gosto, como disse, e com entusiasmo ao desafio 2030 lançado para a AEP, que espero possa dar o impulso definitivo à cooperação interinstitucional, a um surto de investimento e de inovação, a bem das nossas empresas, das nossas gerações do futuro, a bem de Portugal. Muito obrigado. E depois da parte financeira, do apoio financeiro, nada melhor do que ouvirmos, já que estamos a falar de tecnologia e de inovação, um caso que é um exemplo no país, e para isso então convidava o Dr. António Portela a dirigir-se algumas palavras para nós. António Portela é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, possui um MBA executivo da Porto Business School e antes de ingressar na Bial, que fez em 2004, trabalhou na farmacêutica Roche, no Reino Unido. Passou a integrar o Conselho de Administração da Bial em 2007 e em 2011 assumiu as funções de CEO, o que fez com que se fosse assinalada a chegada da quarta geração da família à liderança daquele que é o maior grupo farmacêutico português, fundado em 1924 pelo bisavô Álvaro Portela. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir e muito obrigado, Miguel, pelo convite para no fundo, falarmos um bocadinho sobre aquilo que nós temos feito nesta área da transferência de tecnologia. Eu pessoalmente acho que esta é uma área muito importante para o país e, portanto, saúde o projeto que vocês estão a começar agora. E deixava, antes de falar um bocadinho naquilo que nós temos feito, deixava uma nota. Eu acho que nós nos últimos 25, 30 anos, fizemos uma transformação enorme daquilo que é a nossa academia. Temos hoje
o número de licenciados, mestrados e doutorados como não tínhamos nem de longe nem de perto há 30 anos atrás. Somos dos melhores na questão das publicações, temos realmente um trabalho da academia na parte de investigação científica muito importante. Aquilo que eu acho que ainda não existe é não estamos a utilizar esse potencial para gerar valor económico para o país, associado às empresas. E acho que é isso que nos falta fazer e acho que este projeto pode fazer casar isto. Falando um bocadinho daquilo que nós temos feito nestes últimos 30 anos, desde que decidimos fazer uma aposta pela investigação e desenvolvimento. E decidimos fazer isto porque percebemos que sem, no nosso caso, medicamentos de valor acrescentado, seria muito difícil nós competirmos à escala internacional, à escala global. E, portanto, fizemos uma aposta em desenvolver medicamentos inovadores, patenteados, que possam ser comercializados em todo o mundo. E, portanto, o que é que nós construímos? Portanto, nós hoje temos um centro de investigação e desenvolvimento no Porto, que é o nosso principal centro. Este ano compramos uma empresa nos Estados Unidos, onde criamos aí também a Bial Biotech, tendo agora também aí um centro de investigação, no fundo procurando estar mais perto daquilo que é a grande investigação que se faz na área da biotecnologia da saúde nos Estados Unidos. Esta nossa aposta permitiu que hoje tenhamos filiais em vários países europeus, nos principais países europeus, que vendamos os nossos medicamentos em mais de 60 países, com mais de 1000 colaboradores, e tivemos uma faturação do ano passado, de mais de 300 milhões de euros, com um investimento anual que nos últimos anos tem rondado os 20% da nossa faturação. Obviamente que isto é um investimento em investigação e desenvolvimento que é muito acima daquilo que é normal fazer, mas é mais normal na área farmacêutica e para nós claramente essencial para conseguirmos desenvolver novos medicamentos. Isto só é possível, e o Sr. Ministro referiu isso antes no primeiro ponto, com as pessoas. As pessoas são a base daquilo que nós temos feito, e dar-vos só uma pequena ideia da aposta na qualidade das pessoas. Nós hoje somos mais de 1000 colaboradores espalhados por vários países, ainda mais de metade em Portugal, e cerca de 45% fora de Portugal. Mas desses 1000 colaboradores, mais de 80% têm pelo menos licenciatura, e portanto é um número que para o número de colaboradores que nós temos na empresa, é um número que não é muito visto, mas é uma clara aposta nossa na qualidade das pessoas. E desses, 10% são doutorados. E não só, esses doutorados estão não só na área de investigação e desenvolvimento, mas também noutras áreas já na empresa. E, portanto, temos uma aposta muito grande na qualidade das pessoas, porque sentimos que são essas pessoas também que nos podem gerar valor acrescentado para nós sermos capazes de competir à escala global. Em termos de investigação e desenvolvimento, nós nos últimos 15, 20 anos, colaboramos com quase 160 instituições diferentes, entre universidades e privadas, em Portugal e fora de Portugal. Temos 160 pessoas das 1000 em investigação e desenvolvimento, das quais 62 são doutoradas, de 17 nacionalidades diferentes. E, portanto, ao longo destes anos, temos sido capazes de atrair um conjunto de investigadores, não só portugueses, mas também internacionais, para abraçarem o nosso projeto e participarem. Hoje também temos, e esse é um aspecto que a mim me deixa muito satisfeito, temos conseguido ir buscar portugueses que têm feito carreira lá fora, ou que foram fazer os seus doutoramentos, ou que foram trabalhar para fora, e temos conseguido-os atrair de volta para Portugal. Neste período, e isto acho que é uma coisa que em termos de inovação, de investigação, nomeadamente na área da saúde, é fundamental. Nós nestes últimos 25 anos, nós sintetizamos mais de 15.000 novas moléculas, das quais 7, e vocês podem ver nos slides, são medicamentos. Ainda não são medicamentos, 2 são medicamentos, os outros 5 são moléculas que estão patenteadas. E, portanto, a maior parte, 99,9% daquilo que nós fazemos vai para o lixo. E este é o trabalho de estar constantemente a procurar moléculas que sejam inovadoras e que possam trazer algo novo para os pacientes.
A área da saúde, a área do medicamento é uma área muito difícil, com investimentos avultadíssimos para fazer chegar o medicamento ao mercado e com um tempo de investimento enorme. Este gráfico mostra-vos o tempo de desenvolvimento do medicamento, que são cerca de 10, 12, 13 anos, desde a descoberta do medicamento até que ele chega ao mercado. E, portanto, há um enorme hiato de investigação, e aí estão várias fases, e é necessário ter uma capacidade de investimento muito grande para conseguir fazer chegar os medicamentos ao mercado. Em termos de colaboração, nós temos competências internas e temos desenvolvido muitas coisas internamente, mas uma equipa de cerca de 170 pessoas é relativamente pequena para a escala daquilo que nós precisamos de fazer. E, portanto, precisamos de fazer muitas colaborações. Em Portugal temos um número enorme de colaborações. Nesse slide podem ver as principais colaborações que nós temos em Portugal com instituições do ensino superior e trabalhamos com várias das universidades, no Porto, em Coimbra e em Lisboa, às vezes até com vários serviços dentro da própria de uma faculdade. Estas unidades têm-nos ajudado em partes do nosso processo. Não são eles que fazem tudo, mas são eles que fazem parte. Algumas delas trabalham connosco já há muitos anos e nós, no fundo, já fazemos o outsourcing total de parte do nosso processo para algumas destas unidades, porque eles já desenvolveram competências, tornando-se muito mais eficientes do que aquilo que nós poderíamos ser. E, portanto, nós procuramos constantemente esta colaboração com a academia, que nos tem trazido bastante valor acrescentado naquilo que nós temos feito. O Bial hoje é a empresa industrial em Portugal que mais investe em investigação e desenvolvimento. Estes dados são dados do Ministério da Ciência, do Ministério da Educação e do Ensino Superior, que mostram que nós investimos 54 milhões de euros no ano de 2018, sendo a empresa industrial que mais investiu. Também ao nível das patentes, um tema que já foi aqui abordado hoje, nós somos das empresas que mais patentes têm em Portugal. Nós hoje temos mais de 1000 patentes nas nossas moléculas e somos a segunda empresa que nos últimos 5 anos mais tem patenteado em Portugal. O que eu também gostaria de fazer notar aqui é que neste conjunto de empresas, das 25, 26 empresas que mais patenteiam em Portugal, 10 são na área da saúde. Esta é claramente uma área que tem dado cartas, quer pela formação dos quadros qualificados, mas também depois pelo trabalho que está a desenvolver, procurando patentear, procurando que possa fazer isso chegar ao mercado. Finalmente, o trabalho que nós temos feito é um trabalho muito difícil, com muitos anos de investimento, com muita incerteza naquilo que estamos a fazer, e hoje fazemos parte de um grupo de empresas farmacêuticas europeias que conseguiu levar os seus medicamentos ao mundo, patenteá-los na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, e levá-los ao mundo. Há apenas 32 empresas farmacêuticas na Europa que conseguiram, nos últimos 10 anos, desenvolver um medicamento próprio e fazê-lo chegar ao mercado. E Bial é uma delas, com um investimento enorme, com um esforço enorme, muito apostando na qualidade, muito apostando nas parcerias que nós, inevitavelmente, pela dimensão que temos, precisamos de conseguir, mas isso está agora a gerar os seus frutos. E quais são esses frutos que estamos a gerar? Um é o Zevinix, um medicamento que desenvolvemos para a epilepsia, que foi lançado em 2009 no mercado europeu e que está hoje aprovado em 48 países, onde temos algumas parcerias quer para a Europa, quer para outros países, Estados Unidos, Coreia do Sul, Turquia e Austrália. Mas também, mais recentemente, o Ongentys, que desenvolvemos para a doença de Parkinson e que está já aprovado em 41 países. O ano 2020 foi um ano especial para nós, porque o medicamento foi aprovado nos Estados Unidos, no Japão, na Suíça e na Coreia, e foi também lançado nestes mercados, e foi aprovado na Austrália e em Taiwan, onde os nossos parceiros se preparam para lançar durante o ano de 2021. E, portanto, começamos a ver estes frutos destes muitos anos de investigação, destes muitos anos de colaboração, a fazer chegar ao mercado produtos de alta inovação e que hoje representam cerca de 60% da nossa faturação. A transformação que nós conseguimos fazer ao nível do crescimento da empresa deve-se muito à nossa aposta na inovação.
que representa hoje, como disse, cerca de 60% da nossa faturação, e também a nossa entrada em mercados mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, como o Japão, a Austrália, a Coreia, deve-se ao facto de nós termos medicamentos inovadores. Sem eles, não teríamos sido capazes de competir nestes mercados mais desenvolvidos, ficaríamos pelos mercados menos desenvolvidos, onde as margens são menores e onde a dificuldade e a concorrência é muito grande. Temos uma pipeline onde temos colaborado e, digamos, estão aqui alguns das moléculas que nós temos trabalhado. Como vos disse, temos 7 em desenvolvimento, daquelas 15.000 que nós fomos capazes de sintetizar ao longo destes anos. É um trabalho muito árduo em termos de conseguirmos fazer que uma molécula mostre que tem potencial, mas sentimos que esse é o nosso caminho do futuro. Hoje, ninguém tem dúvidas dentro da organização que a inovação, o desenvolver medicamentos de alto valor acrescentado, é isso que vai fazer a companhia desenvolver-se. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que estou provado realmente deste projeto, o Desafio 2030, para o futuro do tecido empresarial português, sobretudo das PME, mas para realmente fazer o somatório, enfim, e encerrarmos esta sessão de apresentação deste projeto, eu convidava agora a intervir novamente o Presidente da Fundação AEP, o Dr. Luís Miguel Ribeiro. Então, de forma breve, mas muito reconhecida, agradecer a todos os que participaram, os que contribuíram para esta sessão. Penso que foi uma sessão que demonstrou claramente a importância de um projeto e de um desafio como este que temos pela frente. Temos, de facto, o desafio da cooperação entre várias instituições, como já foi aqui referido, e como está aqui bem patente nesta presença de pessoas, personalidades de diferentes instituições, empresas da banca, a Fundação AEP, a Associação Empresarial de Portugal, com tudo aquilo que ela representa e com as empresas que representa. E, de facto, é neste caminho de partilha destes desafios, mas, sobretudo, de partilha desta preocupação de alcançarmos aqui um novo caminho para que, de facto, aquilo que nós aqui falamos e exemplos como este que aqui vimos, e que eu mais uma vez muito agradeço ao António Portal partilhar connosco de facto, estes desafios da aposta na investigação, no desenvolvimento e naquilo que ela se traduz. É de facto este caminho que nós queremos ajudar a construir todos em conjunto. Para isto, há um conjunto de pessoas que têm trabalhado, ou um conjunto de pessoas que se empenharam, e há aqui uma pessoa que eu gostaria, antes de terminar, de agradecer também o contributo, que é a professora Rosário Gamboa, minha colega aqui no Conselho de Administração da Fundação AEP, que connosco colaborou e que partilhou as suas reflexões na construção deste projeto, e na pessoa dela, naturalmente, agradecer ao Conselho de Administração da Fundação AEP e a todos aqueles que se têm envolvido e certamente vão continuar envolvidos e empenhados para que o contributo deste projeto seja efetivo e que daqui a mais 15 anos nos estejamos a ouvir alguém a dizer que este assunto já se fala há muitos anos. E por isso é este o desafio que todos temos e que estamos aqui disponíveis para o agarrar. Uma boa tarde a todos os que nos estão a seguir, uma boa tarde a todos os que estiveram aqui connosco. Muito obrigado pelo vosso contributo, pela vossa colaboração. Obrigado.